Olá, seja bem-vindo para a nossa segunda aula Dom com Deus. E aí, tudo bem? Vocês leram o livro até a página 18? Fizeram o exercício? Eu espero que sim. Na aula passada, nós falamos sobre o alvo do homem. E qual é o alvo do homem? É isso mesmo, conhecer a Deus. Nós falamos também sobre as 4 uniões que a gente vai desenvolver no nosso relacionamento com Deus. Lembra quais são essas 4 uniões? União de espírito, união de pensamento, união de propósito e união de corpo. Nós falamos também como é o processo do nosso espírito se unir ao Espírito de Deus. Nós falamos sobre os 7 fatos. E se você perdeu a nossa primeira aula, a gente vai revisar hoje os 7 fatos. Nós aprendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E antes que tudo existisse, Deus já existia. Lá em Salmos 92, fala que de eternidade em eternidade Ele é Deus. E Deus criou tudo, inclusive criou um anjo de luz chamado Lúcifer. E hoje a gente conhece esse anjo por Satanás. Lúcifer, entrou no coração de Lúcifer o orgulho, a vaidade. E ele quis ser igual a Deus. Por isso ele foi expulso da presença de Deus. Foi aí, a partir daí, que houve a separação entre o bem e o mal. E eu falei que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele criou um lindo jardim, onde tinha a árvore da vida. Deus também criou o homem e a mulher. Deus criou Adão. E Deus também criou a mulher, a Eva. Criou o homem e a mulher para ter um relacionamento de amor com o homem e a mulher. E aí a Bíblia fala que toda tarde Deus ia lá e conversava e desenvolvia esse relacionamento. Como seria bom, né? Imagine aí, toda tarde Deus vinha falar com você, perguntar como foi o seu dia. Era assim que era o relacionamento entre Adão e Eva. E esse é o primeiro fato que você tem que entender. Deus criou o homem para amar. Só que Deus, Ele não queria que Adão e Eva fossem um robô e amassem ele forçado. Foi por isso que Deus permitiu a presença de Satanás, para que Adão e Eva tivessem o livre arbítrio, que é o poder de escolha. Escolher ficar com Deus ou separados de Deus. E Deus não queria que Adão e Eva o amassem forçado. Foi por isso que Deus colocou nesse jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não quer um amor forçado. Aqui, essa árvore representa para Adão e Eva o livre arbítrio. O que é isso? É o poder de eles escolherem ficar com Deus ou separados de Deus. E aí Satanás, com raiva daquele relacionamento tão bonito entre Deus e o homem, foi lá confrontar a Eva e perguntou da Eva: Eva, você não pode comer nada desse jardim tão bonito? E ela caiu no papo de Satanás, comeu do fruto que Deus tinha dito que não era para comer, porque eles iam morrer. E aí, por causa da desobediência de Adão e Eva, aquele relacionamento tão bonito estava quebrado por causa do pecado. E esse é o segundo fato que a gente tem que entender, que o pecado separa o homem de Deus. O meu pecado me separou de Deus, o teu pecado te separou de Deus. Você pode até pensar assim: eu não tenho pecado, eu não roubei, eu não matei, eu pago meus impostos, sou um homem honesto, dou esmola para os pobres. Mas você já mentiu alguma vez, e isso é pecado. Você já se irou, você já deu vontade de matar alguém, e isso é pecado. O seu pecado te separa de Deus. E aí, desse lado aqui, Adão e Eva, separados de Deus, eles começaram a ter filhos. E a partir de Adão e Eva, vieram toda
a humanidade. E eles vieram os portugueses, vieram os israelitas, os italianos, os japoneses, vieram de Adão e Eva, um povo top, né? Os brasileiros. Outro povo top, os amazonenses, vieram os vascaínos, os flamenguistas também vieram da descendência de Adão e Eva. Uma pessoa top também veio de Adão e Eva. Eu vim de Adão e Eva. Outra pessoa que Deus ama demais, você. Você também veio de Adão e Eva. E aí Deus olhou nossa situação, o estado de separação, longe de Deus. E não foi para isso que Deus nos criou. Deus não nos criou para ficar longe dele. Esse é o terceiro fato que a gente tem que entender. O amor de Deus, ele é persistente. O amor de Deus, por mim e por você, ele é persistente. Se hoje você está aí sentado, conseguindo respirar esse ar, é porque Deus ama você, porque o amor dele por você é persistente. E no meio dessa história toda, Deus providenciou um remédio para essa situação lastimável na qual a gente se encontrava. E antes de eu e você nascer, nasceu uma pessoa que seria o remédio para tudo isso. Jesus. Jesus veio a essa terra com uma missão. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele veio nessa terra. Você consegue imaginar o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, veio em carne e osso, sentiu o que você sente, andou nessa terra, ele sofreu, ele chorou, ele se irou, mas com um detalhe, ele não pecou. Ele andou aqui e não pecou. Por quê? Jesus, ele veio ao mundo para nos resgatar. Esse é o quarto fato. Deus veio ao mundo em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo. Porque desse lado aqui, onde a gente estava, o que iria acontecer com a gente? Nós iríamos morrer, estávamos condenados à morte, que é a separação eterna de Deus. A gente está desconectados com Deus por causa do pecado. Você está conseguindo entender por que Jesus veio a esse mundo? Para nos livrar dessa morte. E Jesus veio e decidiu de forma voluntária, ele decidiu por amor a mim e a você, a morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos voltar para Deus. E Jesus fala, antes dele ser crucificado, ele faz uma oração, ele fala assim, meu Deus, se não tiver outra opção, afasta de mim esse cálice, mas se não tiver outro jeito, que seja feita a tua vontade. E que cálice é esse que Jesus estava falando? É o cálice da ira de Deus, que era para ser derramado sobre mim e sobre você. Só que Jesus, ele bebeu todo esse cálice, por mim e por você. Jesus morreu na cruz. E na hora que ele estava crucificado, antes de ele morrer, ele disse assim, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava separado de Deus por causa do pecado. O pecado dele? Não, porque ele andou nessa terra e ele não pecou. Era o meu e era o seu pecado que Jesus estava carregando naquela cruz. E lembra que o pecado separa o homem de Deus? E Jesus foi separado de Deus naquele momento por causa dos nossos pecados. Só que a história, ela acaba aqui? A gente viu na aula passada que acaba aqui? Não. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse vindo a este mundo e morrido, e só tivesse morrido, o nosso estado de condenação eterna, de morte, de separação de Deus, continuaria do mesmo jeito. A gente ainda estaria condenado à morte. Só que no terceiro dia, ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele provou que essa morte não tem poder sobre ele, e nem sobre aqueles que um dia aceitariam Jesus como Senhor e Salvador. E aí, a partir desse momento, Jesus se tornou a ponte que nos liga novamente com Deus. A partir desse momento, muitas pessoas fizeram essa decisão
de voltar para Jesus, de voltar a ter um relacionamento com Deus. Você precisa entender uma coisa, não existe bondade, não existe você ser uma pessoa boa, pagar os seus impostos, dar esmola para o pobre, vir para a igreja, não existe isso. Existe um único caminho, que é Jesus. O único caminho que Deus providenciou para a gente voltar a ter um relacionamento com Deus é através de Jesus. Na aula do Com Deus, a gente fala muito sobre que Deus quer ter um relacionamento conosco. E isso é verdade. Mas a gente só consegue ter um relacionamento com Deus através de Jesus. Eu fiz essa decisão há uns 9 anos atrás, uns 10 anos atrás, de me religar com Deus novamente. Só que eu não posso colocar você para cá. Lembra que o amor verdadeiro, ele não força? Deus não vai forçar você a ter um relacionamento com Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. É por isso que hoje você está aí. Porque Deus providenciou um jeito de você estar aí assistindo e Ele quer falar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Só que Ele não quer forçado. Não quer. Se você quiser ter um relacionamento com Deus, é somente através de Jesus. É por isso que o 7º fato, ele fala assim, eu recebo o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando eu creio nos fatos e entrego a minha vida para Jesus. Jesus não quer a sua vida forçada. Você precisa entregar essa sua vida para Jesus, para Ele mandar, para Ele governar, para Ele ser o teu Salvador, porque te livrou da morte, e para ser o seu Senhor, porque a partir de agora, Ele vai ser o dono da tua vida. É Ele que vai mandar em você. E aí, quando você faz isso, a Bíblia fala que você recebe o Espírito Santo, você é selado, Efésios 1,13 fala isso, e ninguém tira esse Espírito de você. E a partir desse momento, João 12 fala que você se torna filho de Deus, você vai ser filho de Deus, e volta a ter um relacionamento com Ele. Mas isso é uma decisão sua. Se você quiser fazer essa decisão, você pode fazer aí onde você estiver, falando para Deus que você reconhece que é pecador, que você precisa de Jesus, que você aceita esse presente que Jesus fez por nós, que está nos dando. E isso não é uma historinha, isso é verdade, isso é a história da nossa vida. E se você falar isso para Deus, Deus promete te ouvir e ter um relacionamento com você. Os seus pecados serão perdoados e você se torna filho de Deus. Esses são os 7 passos, eu espero que você tenha entendido. Está escrito isso também no seu livro. E se você tem alguma dúvida, fale conosco, ligue, você tem os nossos números. Pode ligar, pode falar, mas tome a decisão, decida por Jesus. Se eu perguntasse para você, hoje, se você morresse hoje, você sabe para onde você iria? Se a sua resposta não foi o céu, ao lado de Deus, bem, eu acho melhor você rever a sua decisão. Entregue a sua vida para Jesus. Volte a ter um relacionamento de verdade com Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Você tem fotos de um dia marcante na sua vida? Aquele dia especial que você quer mostrar para todo mundo, que você quer compartilhar com as pessoas? Eu tenho fotos de um dia assim, o dia 2 de junho de 2017, o dia do meu casamento. Foi um dia muito especial em que a gente viu a mão de Deus agindo em cada situação. E ali naquele lugar estavam nossos amigos mais chegados, pessoas que fizeram parte da nossa história, a nossa família que sempre nos apoiou. E a gente queria compartilhar aquele momento com aquelas pessoas que estavam ali. E a gente também fez registros em fotos daquele momento, em que muitas vezes quando a gente volta naquelas fotos, a gente quer compartilhar com as pessoas, quer mostrar para as pessoas, às vezes quer compartilhar no status, quer compartilhar no Instagram, onde for, porque a gente sente uma alegria imensa por aquele momento, aquilo revigora a gente, porque foi um momento em que a gente celebrou o nosso amor. E quem ama verdadeiramente não tem vergonha de mostrar, não tem vergonha de falar para outras pessoas, não tem vergonha de compartilhar sobre esse sentimento.
E é assim que nós temos que ser com Deus. Nós não temos que ter vergonha de falar que amamos a Ele verdadeiramente. Se esse amor realmente entrou no seu coração, você não vai ter vergonha, você vai querer falar com seus amigos, para sua família, para as pessoas distantes, para a pessoa perto, para todo mundo sobre esse amor verdadeiro. E essa declaração pública do amor que nós temos por Deus, a gente chama de batismo. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então fique muito atento para você pegar todas as informações sobre isso, sobre essa aula de hoje, que é muito importante. Então, prepare-se, porque nessa aula a gente vai aprender a ser um pouquinho mais um com Deus. Muito bem, então na aula de hoje nós vamos falar sobre batismo. E o que é o batismo? Batismo é você confessar publicamente que Jesus agora é o seu Senhor. A vontade de Deus é que cada pessoa que aceite, aquela pessoa que decidiu seguir Ele, é que confesse Jesus publicamente, que fale para todas as pessoas que agora você é de Jesus. Eu queria que você imaginasse comigo, imagina que você tem um sonho de fazer uma festa de casamento ou uma festa de aniversário, e você faz a festa dos seus sonhos, com aquela decoração que você sempre quis, com aquela música, com aquela iluminação, e você contrata um fotógrafo e ele faz fotos maravilhosas. E daí dessas fotos você faz um álbum que você sempre quis. Será que você teria vergonha de mostrar esse álbum para as pessoas? Eu acho que não, né? Eu tenho certeza que não. Ou então também você pode imaginar que você é filho de um famoso, de um cara muito famoso. Vamos lá, o Cristiano Ronaldo. Será que você teria vergonha de falar que é filho do Cristiano Ronaldo? Eu duvido que não. Então, ainda mais Deus. Deus, ele é o cara é o Senhor mais famoso do universo. E eu, com certeza, acho que você não teria vergonha de falar que é filho de Deus. Deus, ele não quer seguidores secretos, sabe? Ele não quer aquele cara que é 007. Ele quer que você fale para todo mundo que agora você é dele. Eu vou ler uma passagem para você que comprova isso. Então, acompanha aqui comigo, Lucas 12:8. E vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E como você pode ver nessa passagem, confessar, quando você fala para todas as pessoas que agora você é filho de Deus, Deus confirma isso. Ele fala que é verdade, aquela pessoa lá, o Marcos, ele me aceitou, agora ele é meu filho mesmo. Você vê que isso, Deus se alegra bastante com isso, não é verdade? E o que é o confessar? Como é que eu posso confessar a Deus? Quando você confessa, você fala para todas as pessoas que agora você faz parte da família de Deus, e faz isso numa demonstração pública, que é o batismo. Você fala para todas as pessoas que agora você faz parte da família de Deus. Imagina que você passa num concurso, sabe aquele concurso que você estudou tanto, ou a universidade que você sempre quis fazer, e quando você passa, a sua vontade não é de falar para as outras pessoas que você passou, para que elas se alegrem junto com você? Eu acho que se eu passasse no concurso, eu ia falar para tantas pessoas, para elas se alegrarem junto comigo. E assim mesmo, Deus quer que você faça, que você compartilhe essa alegria que você está vivendo, de ter agora o Senhor como parte da sua vida, como o Senhor da sua vida. Ele quer que você fale isso para todas as pessoas. E como é que eu posso demonstrar essa confissão pública? Na Bíblia fala, em Romanos 10, 9 e 10, que você precisa crer. Quando você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, como a Simone falou na primeira parte da aula, no início da aula, quando você acredita naqueles fatos, você o confessa, você fala para Ele que Ele é o Senhor da sua vida, e você demonstra publicamente através do batismo. Na Bíblia, ele tem vários relatos do batismo. O nosso maior exemplo de batismo foi o próprio Jesus. Ele, quando ele veio para a terra, ele se batizou
mostrar como exemplo que ele era o Filho de Deus. Também João Batista, João Batista ele era um pregador que ele falava sobre Jesus e ele falava, quando ele falava e as pessoas criam, acreditavam nesse evangelho, eles logo eles batizavam. Por isso que ele geralmente ele pregava perto de rios, lagos, porque quando a pessoa ia ser batizada, quando ela cria no evangelho, ele logo se batizava. Então, através do batismo, nós demonstramos publicamente que nós fazemos parte da família de Deus. Eu vou mostrar outro versículo que comprova isso que eu estou falando. Eu não estou falando coisas da minha cabeça, isso tudo está na Bíblia. E abra lá em Mateus 28, 19. Se você não sabe, não tem prática de manuseio da Bíblia, é bem simples. Lá na frente da sua Bíblia, ele tem uma lista de livros, que é Mateus, Marcos, e lá você localiza o livro, e aí tem o capítulo e o versículo. O capítulo é os números maiores, e os versículos são os números menores. Então, aqui Mateus, o livro, o capítulo 28 e o versículo 19. Vamos lá, já abriu? Beleza, então acompanha aí comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma demonstração pública, que agora você é filho do Senhor, você confessa publicamente que Ele é o seu Senhor. Veja só, após fazer discípulos, Jesus ordenou que aquelas pessoas que o aceitassem fossem batizadas, como se fosse um marco, uma iniciação, uma confissão pública que agora eles tinham dono, que agora o dono da vida deles era Jesus. E por que Deus falou isso? Por que Jesus ordenou isso? Se Jesus falou, porque é importante, né? Essas palavras de Mateus 28, 19 foram as últimas palavras de Jesus antes dele voltar aos céus. E aí tu acha, as últimas palavras de Jesus, ele ia falar qualquer coisa? Não, se você fosse se despedir de uma amiga, fosse viajar, nunca mais ia ver essa amiga. O que você ia falar para essa amiga, para esse seu pai, sei lá, para alguém que você ama? Você ia falar algo sem importância? Ah, não esquece de tirar a roupa do varal que vai chover. Não, tu ia falar algo importante para a vida dessa pessoa, para ela jamais esquecer. E foi isso que Jesus fez. Deixou uma ordem importante para aqueles que começassem a vida com Ele, fizessem. E situações que marcam a nossa vida, elas são importantes. Eu tenho certeza que você lembra de coisas do seu passado, da sua infância, que marcaram a sua vida. Um momento, o seu casamento, ou um conselho de uma amiga. Eu lembro muito dos conselhos que a minha mãe me dava. E um desses conselhos era que eu não deixasse nada pela metade. Comecei, tinha que terminar. E eu levo isso para a minha vida até hoje, porque aquelas palavras marcaram a minha vida. E Deus também sabe disso. E Ele quis que as pessoas que o aceitassem fizeram esse marco, essa confissão pública. Para falar a verdade, eu não lembro o dia da minha conversão, mas eu lembro exatamente o dia do meu batismo. Era uma manhã de domingo, foi dia 24 de abril de 2011. Eu lembro desse dia, eu lembro das pessoas que estavam perto de mim, e como foi marcante realmente, isso marcou. E olha só, o batismo, o que é o batismo? É uma representação, é um simbolismo, como o símbolo do casamento. Qual é o símbolo do casamento? Esse anel aqui, que a gente chama de aliança, né? É a aliança. O batismo é a mesma coisa, é uma demonstração de que você tem um compromisso com Jesus. Mas olha só, eu sou casada. Se eu pegar essa aliança e tirar, eu continuo sendo casada? Continuo, né? Continuo sendo casada. Não é essa aliança que demonstra, não é essa aliança que faz eu ser casada, é essa aliança que demonstra que eu tenho um compromisso com meu marido, que eu tenho um compromisso com o Ricardo. É isso que demonstra. As pessoas que não me conhecem e olham o meu dedo, já vejo, essa mulher é casada. Por quê? Porque elas estão olhando o símbolo da minha aliança. Agora, você que é casado aí, digamos que o seu marido, antes de trabalhar, ele pegue a aliança, tire do bolso, bote na gaveta, tchau, amor, já vou trabalhar. O que você ia achar? Você ia gostar, mulher? Não, né? Não ia gostar. Nenhuma mulher ia gostar, e o homem também não.
Ou então você que namora, seu namorado antes de chegar ou no shopping ou alguma festa, falasse assim para você, olha, quando chegar lá, não precisa pegar na minha mão, não precisa nem falar comigo. O que importa é o que está dentro do nosso coração. As pessoas não precisam saber. Tu ia gostar? Não. Tu acha que Jesus vai gostar? Você faz um compromisso com Jesus e ele fala que é importante você demonstrar isso para todo mundo através do batismo e você fala que não? Jesus não quer isso. Jesus quer que você demonstre que você tem um compromisso com ele. E essa forma de demonstrar é o batismo. E Simone, muitas pessoas me chegam e me perguntam, mas aquela água lá do batismo, na hora que eu vou me batizar, como é que tem que ser? Tem que ser uma água corrente, uma água parada? Eu posso me batizar no tanque, na piscina? Gente, a água em si do batismo, ela não tem valor. Não importa se ela é fria, se ela é quente, se ela é corrente, se ela é parada, não importa. A água, ela não limpa os seus pecados. Quem foi que te limpou dos teus pecados? Isso mesmo, foi Jesus, aqui na cruz. Foi Ele que te lavou dos teus pecados. Não é a água do batismo. Portanto, o batismo, ele não salva. Deixa eu falar de novo. O batismo, ele não salva. Quem te salvou foi Jesus. O batismo, ele demonstra que você é salvo. Ele demonstra que você é filho de Deus. O batismo também não faz você um filho de Deus. Quem fez você um filho de Deus foi, volta para ele de novo, Jesus. É Jesus. O batismo é um simbolismo, é um símbolo externo de um compromisso interno. Eu vou repetir. O batismo é um símbolo externo de um compromisso interno. Ok, entendi que o batismo é a confissão pública de que eu creio em Jesus. Eu entendi que é um compromisso que eu faço com Ele, mas como fazer? Né? Há tantas formas diferentes de fazer, pessoas que mergulham, que só joga a água na cabeça, tantas formas de fazer. E por que há tanta confusão? Por causa disso, confusão que eu falo, essas diferenças que existem. Vamos ler lá de novo, voltando. Hoje a gente vai voltar muito nesse versículo. Mateus 28, 19. O que ele fala lá? Vão pelo mundo todo e façam discípulos. Depois, batizem. Isso mesmo, batize como uma forma de confissão pública. Simples. Na verdade, Jesus falou isso. Vão e batizem. Então, por que se Jesus falou de uma forma tão simples, por que há tanta confusão, há tanta diferenças de forma de fazer? Para a gente entender isso, eu vou explicar para vocês passo a passo, ok? Então, primeiro, a gente tem que entender o que significa a palavra batismo. Batismo vem da palavra grega, que é batizo, que significa imergir ou mergulhar, que é a mesma coisa. Então, antigamente, todas as religiões mergulhavam, porque era a forma literal que a palavra estava dizendo, imergir ou mergulhar. Todas faziam isso, inclusive a Igreja Católica, que é uma das que não fazem mais, por vários fatores, por vários entendimentos que eles têm sobre essa questão. Mas muitas igrejas surgiram das igrejas católicas, e por isso se propagou muito o pensamento diferente ao redor do mundo, porque começou uns a fazer por mergulho, outros a fazer por aspersão, outros a dizer que era só molhar o corpo. Então, assim, começou a se difundir vários pensamentos diferentes sobre como que se batiza, como é a forma correta de se batizar. E a aspersão é uma das que é mais difundida hoje, além da do mergulho. Então, se existem essas formas diferentes, por que nós entendemos que a forma melhor de se fazer, a forma correta, na verdade, de se fazer é pelo mergulho? Por que não de outra forma? E por que por esse motivo? Ok, eu preciso que você esteja muito atento agora, porque eu vou falar fatores do porquê nós fazemos disso. Eu quero que você saia dessa aula entendendo exatamente o porquê nós batizamos por mergulho, ok? Então, fique muito atento aí, a gente vai ler alguns versículos também agora nesse momento. O primeiro fator é porque Jesus se batizou assim.
Dandara, como é que você tem certeza que foi assim? A Bíblia não fala que foi não fala lá, mergulhou. Ela não fala isso. Mas a gente vai entender o contexto, ok? Como o Felipe falou lá no começo da aula, ele falou sobre João Batista, lembra? E ele falou que João Batista batizava em lugares estratégicos. E isso está escrito lá em João 3:23. João Batista, ele já pregava em lugares em que tinha muita água. E um dos lugares que ele mais pregava era lá no Rio Jordão. Então, lá tinha um rio, que era um rio, né? E tinha bastante água que dava para mergulhar as pessoas. Então, ele já pregava ali, quando a pessoa se arrependia dos pecados, ele já mergulhava a pessoa ali. E foi ali que Jesus foi batizado. Isso está escrito lá em Mateus 3, do 13 ao 16, que diz que Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então, se essa era a forma que João batizava, significa que Jesus também foi batizado dessa forma. O segundo fator é que todo batismo na Bíblia, que é citado na Bíblia, foi por imersão. Então, vamos lá dar um exemplo que está escrito lá em Atos 8, 38, 39. Abra aí na sua Bíblia. Não tenha preguiça, não. Tenha preguiça, não. Abra aí na sua Bíblia mesmo se você tiver acesso. Se você não tiver uma Bíblia física, você pode abrir no seu celular também, mas é importante que você veja que está realmente escrito aí. Ok? Vamos ler rapidinho? Atos 8, 38, 39. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Então, essa passagem está falando sobre Filipe, que evangelizou um eunuco. E aí o eunuco falou, olha, eu creio e eu quero ser batizado. Então, Filipe não falou assim, então me dá um copo de água que eu vou aspergir em você. Ele falou, não, vamos parar aqui que tem água, a gente desce até a água, eu batizo você e a gente sai da água. Então, isso, no contexto, já dá para entender que foi por imersão, ok? O terceiro é que a palavra batizar, como eu já falei lá no começo, literalmente significa imergir ou mergulhar. Então, se a palavra ela já fala literalmente isso, então vamos fazer o que a palavra já fala literalmente. Na verdade, se ela quer dizer isso, então isso é um dos fatores do porquê nós fazemos por mergulho. E também, o quarto e último, é porque é pelo simbolismo da imersão. E isso é muito, muito legal. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 1, do 1 ao 14, que fala sobre isso. Mas eu vou ler só o Romanos 10 e 11. Romanos 6, 10 e 11, que fala assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Olha só, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Então, a gente considera o simbolismo de que forma baseado nesse versículo? Que quando você mergulha, você está morrendo para o mundo, como o versículo diz, e quando você levanta, você está vivendo para Deus. Então, o último fator é por esse simbolismo maravilhoso e lindo, que eu acho muito, muito bonito, realmente, do porquê batizamos por imersão. Então, se você entende esse batismo, eu mostrei vários versículos para você, você entende o que é o batismo de verdade, porque é baseado no que a Bíblia diz para a gente. Gente, muitas igrejas, elas não explicam isso. É por isso que a gente separa uma aula aqui do Um com Deus para te explicar, para que você saiba o que é o batismo bíblico e por que nós batizamos por imersão e não de outras formas. O Felipe falou lá no começo da aula que antes a pessoa cria em Jesus e imediatamente era batizado. Mas por conta de tantas ideias que se difundiram pelo mundo, muitas pessoas têm dúvidas sobre o batismo. É por isso que a gente separa essa aula, para que você entenda o que é o batismo bíblico. E agora a gente vai entender qual é o simbolismo desse batismo. Hoje eu trouxe um convidado especial para a nossa aula. Eu trouxe um amigo, o Amado. Esse aqui é o Amado. E o sobrenome dele é Batista. Então, esse aqui é o Amado Batista. Ele
entregou a vida dele para Jesus, entendeu o que é o batismo e ele vai se batizar e você vai ser a testemunha do batismo do amado Batista. Tudo bem? Agora, eu vou abrir aqui minha Bíblia, nesse versículo aí que a Dandara falou, de Romanos 6, mas você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu quero que você preste atenção aqui no batismo do amado. Beleza? Enquanto eu vou lendo, eu vou batizando aqui o amado. Eu vou mergulhar e levantar o amado várias vezes. Só que no seu batismo, não se preocupe, não vai ser assim. Você só vai mergulhar uma vez e levantar. Não pense não que o pastor vai te afogar lá. Não, não vai ser assim não. É só uma vez e uma vez para levantar. Tudo bem? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Vamos lá, a gente vai batizar aqui o nosso amigo amado Batista. Presta atenção enquanto eu vou lendo, tá bom? Desta forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. O que está dizendo aqui? O que esse simbolismo representa? Representa a morte e a ressurreição. O batismo é para aquelas pessoas que creram em Jesus, aquelas pessoas que já creram. É uma forma simples de dizer assim, que ela reconhece aquilo que Jesus fez por ela, de ter morrido e ressuscitado para que ela tivesse o perdão dos pecados. É uma forma dela dizer também que ela está morrendo para a sua antiga vida e surgindo para uma nova. No batismo aqui da igreja, o pastor Mateus sempre fala assim, hoje vamos assistir o sepultamento de tantas pessoas. Aquelas pessoas estão morrendo para a antiga vida, morrendo para os seus pecados e surgindo para uma nova vida ao lado de Jesus. São novos sonhos, novos gostos, uma nova família de verdade. Quando você faz isso, através do batismo, você consegue entender aquilo que Jesus fez por você e a nova vida que Ele está te dando. Tanto é que na camisa, que inclusive é essa aqui que a gente usa na hora do batismo, tem essa frase, essa é a minha nova vida, é uma nova vida. E é isso que demonstra o batismo. É essa a demonstração, é esse o simbolismo do batismo. Morrer para a antiga vida e viver para uma nova. Bora lá revisar aqui, ó. Quando você mergulha, significa morte. Quando você levanta, ressurreição. Agora, eu vou abaixar aqui o amado Batista e você vai falar aí para a pessoa que está do seu lado. Se não tiver ninguém, você fala bem alto para você mesmo, tá bom? Eu abaixei o João Batista, significa o quê? Isso mesmo, morte. E quando ele levanta, é o quê? Isso, ressurreição. Morte para os seus pecados e ressurreição, uma nova vida com Cristo. Esse é o simbolismo do batismo. Essa nova vida com Deus é realmente incrível. E Ele ainda nos dá a oportunidade de mostrar isso publicamente para as pessoas, para os nossos amigos, para familiares, para todo mundo que quiser ver que nós somos dele. Então, Dandara, depois dessa explicação, significa então que o batismo salva? É isso mesmo? Antes de eu responder para você, eu quero explicar para você de onde surgiu isso. Isso surgiu por muitos pensamentos, como eu já expliquei, muitos pensamentos diferentes ao longo do tempo que foram se propagando por pessoas. Um desses foi Constantino. Ele se batizou um pouquinho antes de morrer, ele já estava bem avançado de idade, já estava bem velhinho. Por quê?
Porque ele queria aproveitar a sua juventude, ele queria curtir tudo que tinha para curtir e só ser salvo lá no finalzinho da sua vida para morrer em paz, né, e ir para o céu. Então, o que ele pensou? Então eu vou aproveitar toda a minha vida, vou curtir tudo e vou me batizar só lá no final, porque o batismo é o que vai me salvar, não é verdade? E foi ele mesmo, em 1311, que propagou o batismo por aspersão, porque ele já era bem avançado de idade, então ele não podia mergulhar. Então, ali mesmo, onde ele estava deitado, já bem doente, ele só foi aspergido com água e pensou ele, né, com a intenção de ser salvo. Mas, gente, a Bíblia ela é muito clara. O batismo, ele não salva, não salva. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. O batismo não salva. Ele é uma confissão pública, uma forma de demonstrar a todos a decisão que você já fez lá atrás. E isso a gente vê aqui nos nossos fatos da salvação. Não é verdade? Você lembra qual é o fato que fala que quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando é que sou salvo? Você lembra? O fato 7. Se você respondeu fato 7, tá certo. Quando eu creio nos fatos e entrego a minha vida para Ele ser meu Senhor, eu recebo o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios 1:13. Vamos ler Efésios 1:13? Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Estou abrindo aqui para você ao vivo. Abra aí comigo também. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Então, quem salvou foi o Evangelho. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É nesse momento que nós somos salvos, no momento que nós cremos no Evangelho. E nós somos salvos e recebemos o Espírito Santo. Então, também é mito quando falam que você recebe o Espírito Santo apenas quando você é batizado. Isso não é verdade. Você recebe o Espírito Santo quando você crê no Evangelho e aceita o Senhor Jesus para ser o seu Senhor e Salvador da sua vida. Aí você recebe o Espírito Santo. Outra coisa também, o batismo, ele remove o meu pecado? Será? Vamos dar uma lida lá de novo em 1 Pedro 3:21. Gente, a gente vai abrir muita Bíblia nessa aula, porque é muito importante que você veja de onde nós estamos tirando tudo que estamos falando para você. Então, vamos lá. 1 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, vai lá no finalzinho, 1 Pedro 3:21. Como o Felipe falou, se você não sabe manusear muito bem, você vai lá no índice, no comecinho, procura, e aí você vai procurar no capítulo, que é o número maior, que é o 3, e o versículo, que é o número menorzinho, o 21. Que ele cita na passagem falando assim: não remove o pecado. É apenas uma consciência limpa diante de Deus, de que você confessou ele publicamente. Então, ele não remove o pecado. E o batismo também não salva, e não é o momento em que você recebe o Espírito Santo. Dandara, quero exemplos. Ok, vou dar exemplo para vocês. O ladrão na cruz, está escrito lá em Lucas 23:40-43. Quando ele fala: Senhor, eu acredito em ti. Deus fala assim: então desce da cruz e se batiza, que aí eu vou te receber no paraíso? Não. Ele fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele foi salvo naquele momento porque ele creu em Jesus. Ele nem precisou se batizar. Mas, se você tiver oportunidade, é importante, mas não é o essencial. O essencial para você ser salvo é Jesus. Quando eu devo me batizar? Você deve se batizar quando você crê de todo o coração. Quando você crê realmente que Jesus, ele é o Senhor da sua vida. Não é quando você vê alguém fazendo e você acha bonito, ou porque você está fazendo esse curso e você se sentiu empolgado a fazer. Você tem que parar e pensar: eu já tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus? Se você já fez isso, já confessou a Deus que você quer que Ele seja o seu Senhor e Salvador, então se batize, que isso vai ser fantástico. Nós, né, se fosse nossa vontade, nós faríamos como era feito antigamente. A pessoa, ela recebia Jesus e ela já ia ali para um rio mesmo, como a gente fala aqui em Manaus, lá para o Igarapé mesmo, já mergulhava e já estava tudo certo.
Mas a gente precisa tirar esse momento para a gente explicar o porquê nós batizamos, o como batizamos, por que fazemos como fazemos, que é para você não fazer isso no momento de emoção, mas que você entenda realmente o porquê está fazendo e como está fazendo, se é a forma correta de fazer. Isso se dá também, por exemplo, em que muitas igrejas batizam crianças. Por quê? Porque acreditam que o batismo salva. E aí você já sabe que o batismo não salva, porque a gente já explicou isso aqui na aula. Mas o que acontece muito? O que as pessoas pensam? Poxa, então se o batismo salva, por que eu não vou batizar logo meu filho, que é porque ele já vai estar salvo desde bebezinho? Mas a gente já viu que não é assim, gente. Você acha que uma criança ela vai ter a capacidade para entender a complexidade do que é o batismo, de que tem muita coisa por trás disso, que é preciso... Olha tudo isso aqui, todo esse plano que Jesus fez. Tu acha que uma criança ela vai ter a capacidade de fazer isso? Ela não tem. E eu não estou falando, duvidando da capacidade intelectual das crianças, porque eu sou pedagoga, então, gente, eu não faria isso jamais. Mas a gente sabe que é muito difícil para a criança entender. Vai chegar um tempo, sim, que ela vai chegar numa maturidade em que ela vai conseguir compreender cada uma dessas coisas. Ela vai falar, eu entendi e eu quero. Isso pode ser aos 8 anos, pode ser aos 10, pode ser aos 12, mas isso tem que ser da criança entender. De ela falar, eu quero, eu entendi, ela saber explicar o porquê disso. Então, aqui na igreja, por exemplo, a gente não batiza crianças. A gente só batiza quando a criança ela chegou nessa maturidade e ela consegue explicar o porquê que ela está se batizando e o porquê que ela quer se batizar. Não é dizendo que Jesus não veio por essas pessoas, não veio pelas crianças. Não é isso. Sim, Jesus veio para todos. Mas é preciso entender totalmente tudo isso para tomar uma decisão tão séria como essa. É lindo, gente, quando uma criança ela entrega a vida para Jesus. É lindo ver um batismo de uma criança que entendeu totalmente o plano. Mas é preciso que ela tenha consciência do que ela está fazendo, assim como nós também. Beleza, agora para a gente resumir, eu vou passar aqui 3 pontos do porquê me batizar. E o primeiro ponto é porque é uma demonstração pública de sua decisão de seguir a Cristo. Como a gente já falou, quando a gente decide fazer o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é uma decisão que a gente faz antes, não é na hora do batismo. A gente demonstra depois para as pessoas, beleza? É como se você estivesse casando. A gente fez várias comparações com o casamento. Quando você casa com uma pessoa, você não ama ela só lá quando vai casar. Não, você já gosta daquela pessoa e demonstra para todo mundo, através do casamento, com aquela festa, aquela cerimônia legal, que você ama e querem viver juntos. É a mesma coisa com o batismo. Você demonstra antes, é de uma decisão que você fez antes para Jesus. O segundo é o primeiro mandamento de Cristo, a quem você termina de confirmar como o chefe da sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você fica se perguntando, o que eu devo fazer? A primeira coisa, você deve se batizar. Quando você se batiza, esse é o primeiro mandamento de toda pessoa que aceita Ele como Senhor e Salvador. Você vai se batizar, beleza? Como a Dandara falou, o certo era você, logo quando aceita Jesus, se batizava. Mas a gente entende que às vezes tem pressão familiar, alguém da família não concorda, o marido não concorda, ou a esposa não concorda, a gente entende isso. Mas o quanto antes se batizar e você entender o porquê está se batizando é o ideal, beleza? Tem um versículo também que fala em 1 João 2:3. Vamos lá, abra rapidinho, acompanhe comigo. 1 João 2:3. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Se você conhece isso e você quer fazer a vontade de Deus, você vai obedecer o mandamento. E o primeiro mandamento é se batizar. O próximo é como me identifico como parte da família de Cristo. Eu sei que o que identifica que você na gente, o que identifica que nós fazemos parte de uma família? O que é? Anota, fala aí no comentário. É o sobrenome, não é verdade? Meu nome é Felipe Ananias de Almeida. E o que me faz
identificar que eu sou da família do meu pai é através do sobrenome. E o batismo é da mesma forma. Quando eu me batizo, eu demonstro para todas as pessoas que agora eu faço parte da família de Deus. E, gente, que prazer é você fazer parte dessa família. É muito bom. Eu quero comprovar também a gente não é da nossa cabeça, a gente vai falar, mostra através da Bíblia. Em Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 13.000 pessoas. Então, você é acrescentado na família de Deus. Então, gente, esses foram esses 3 itens. Se você ainda está em dúvida, você pode falar com a gente se você tem alguma dúvida sobre o batismo. Vamos lá. Eu sei que depois de tudo isso que a gente falou, você ainda pode ter algumas dúvidas. Foi por isso que a gente compilou as dúvidas mais frequentes que a gente tem depois dessa aula do batismo. Vamos lá. A primeira dúvida é: o batismo em outra igreja cristã, ele é válido? Bem, a resposta é sim. Se você fez crendo de todo o coração, e esse batismo foi por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra lá de Mateus 28:19? Tem que ser assim. Mas se seu batismo, você batizou porque todo mundo estava batizando, ou foi num acampamento, ou num encontro com Deus, e aí você ficou empolgado por emoção, e aí você foi lá e se batizou, mas não entendia bem o que era o batismo, eu diria para você se batizar de novo. Isso não é pecado, você batizar de novo, viu? Ou então você batizou consciente do que era o batismo e depois desse batismo você se desviou dos caminhos de Deus, você passou um tempo longe de Jesus, fez aquilo que Jesus não se agrada e agora decidiu voltar, se reconciliar com Deus e viver uma vida nova com Jesus, eu diria para você, se batize. Agora, se você se batizou desse jeito, crendo em todo o coração, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi por imersão, e depois disso você andou com Deus, você não precisa batizar de novo, seu batismo é válido sim. Tá? Outra pergunta: eu e minha família, podemos ser batizados juntos? A resposta é sim, se todos da sua família tiverem a consciência daquilo que Jesus fez por ela, entregou a vida para Jesus, sabe o que é o batismo, quer ter uma vida com Jesus, sim, pode se batizar. O que não pode é, digamos, o esposo vai batizar, aí obriga a mulher e os filhos tudinho a batizarem junto para todo mundo ser salvo. Não, primeiro porque o batismo ele não salva, quem te salvou foi Jesus. Segundo, que o batismo é algo consciente, é uma decisão pessoal. Outra pergunta: quando meu filho pode ser batizado? A Dandara acabou de falar sobre o batismo de criança. O seu filho pode ser batizado quando ele tiver consciência. Quando ele tiver consciência do que é o batismo, quando ele entender o plano de Deus para a vida dele, aí sim, ele pode ser batizado depois de conversar lá com o líder do Kids, que conversa com ele, se ele entender o que é o batismo, ele pode ser batizado, e é muito bonito, como a Dandara falou, um batismo de uma criança. O que eu devo vestir quando eu for batizado? Bem, aqui na igreja, a gente usa essa camisa aqui. Essa camisa aqui, ó. Esta é a minha nova vida. Nós emprestamos essa camisa para você. E se você quiser, você pode comprar também, que fica como lembrança, para você não esquecer. Essa camisa a gente usa por baixo do seu maiô, da sua roupa que tem por baixo, e aí a gente batiza. O batismo, ele acontece geralmente na hora do culto, um pouquinho no meio do culto. E é muito bonito o batismo aqui na nossa igreja, não é porque é minha igreja não, mas é porque é muito bonito mesmo. Como funciona o batismo na prática, aqui na NIBNC? O batismo aqui na NIBNC acontece geralmente na hora dos cultos, geralmente no meio do culto, e para você se batizar chega um pouquinho antes, mas eu sei que está pensando aí, mas Simone, está em quarentena. Realmente, a gente não está se reunindo de forma presencial, por isso não está acontecendo o batismo nesse momento. Mas logo, logo vamos voltar a se reunir, se isso for da vontade de Deus, e o batismo vai acontecer. Se você entregou a sua vida para Jesus, entendeu o plano de Deus para a sua vida, nada impede de você ser batizado. Se batize.
obedeça a Deus. Lembra que o batismo é uma ordem de Jesus, é a primeira ordem que Jesus te dá quando você diz que Ele é o dono da sua vida. Então, e se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente, você tem o nosso telefone, perguntando qual é a sua dúvida que a gente vai ajudar você. Gente, que aula incrível, não é verdade? Agora, a gente vai revisar um versículo base que a gente aprendeu na aula passada, na aula 1 do Um com Deus. Vai aparecer na sua tela o versículo e a gente vai ler junto. Por favor, não deixa eu lendo sozinho. Leia aí comigo também, tá bom? Do outro lado da telinha. Por favor, vamos lá? Vai aparecer aqui na tela e a gente vai ler. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Muito bem. Agora, vai aparecer o mesmo versículo, só que vamos retirar algumas partes e você vai tentar completar, ok? Vamos lá, se desafie. Tenta aí comigo. E a eterna é esta, que a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem? João 17, 3. Muito bem. Agora a gente vai tirar algumas outras palavrinhas. Se desafie. Mesmo que você não consiga, fala qualquer coisa durante a palavra, mas tenta. Uma hora você vai conseguir. E a é esta, que o único, e a Jesus Cristo, João 17, 3. Se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, não se preocupa. Você vai lá no livro, começa a revisar, que até o final do Um com Deus, você vai estar fera nesse versículo. Gente, não é difícil decorar. Eu decorei esse versículo na primeira vez que eu fiz Um com Deus, e eu tenho ele gravado na minha cabeça até hoje. Sabe por quê? Porque ele é um versículo que mostra o alvo principal da nossa vida, que a gente tem que estar unido com Deus da mesma forma como no casamento. E falando em casamento, hoje a gente usou muitos exemplos do casamento, né? Imagina você que é casado aí, ou seu marido, ou sua esposa, ou você que é solteiro, imagina aí um futuro marido, uma futura mulher. No domingo de manhã, essa pessoa acorda você com um café da manhã especial. Aquele pão com queijo e presunto, um tucumã para quem gosta, eu gosto bastante, aquela bananinha com aquele café no ponto, pamonha, e ela te entrega um bilhete falando declarações de amor. Cara, isso não seria legal? E para completar, ela leva ou ele leva você para um restaurante muito bacana, e vocês comem, se divertem, e depois, mais à noite, vocês assistem um filmezinho legal, um filme romântico. Não seria top isso? E aí, durante a semana, você dorme, no outro dia você acorda, essa pessoa sai para o trabalho, e quando chega, ela nem fala com você, ela nem olha para sua cara. Você vai ficar assim, meu Deus do céu, o que tem com esse homem? E aí, na terça-feira, acontece a mesma coisa. Na quarta, na quinta, ela chega, ela dá um oi para você e não fala mais nada. Na sexta, a mesma coisa. E quando chega assim, no domingo, ela fizesse a mesma coisa com você. Você não acharia isso estranho? Eu acharia isso estranho. Eu ia achar que essa mulher estava doida, ó. Mas sabia que às vezes isso acontece com a gente? Nós com Jesus, às vezes a gente só fala com Jesus no domingo. Tira aquele dia, louvamos, conversamos com Ele, oramos, aprendemos da Bíblia. Mas nos outros dias a gente nem sabe que Jesus existe. Com isso, se a gente fizer isso, nós não vamos ter um relacionamento profundo e de intimidade com Jesus. Nosso relacionamento ele deve ser profundo e diário com Jesus todos os dias. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. É isso mesmo. Você lembra, eu acho que sim, né? Porque é o que a gente está mais falando aqui. Por que Deus criou o homem? Para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor com Ele. Mas para ter um relacionamento, é preciso
a outra pessoa, né? A outra pessoa tem que querer desenvolver esse relacionamento. E para desenvolver o relacionamento, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar junto, estar perto, para desenvolver esse relacionamento. Igual esse exemplo que o Felipe deu, como é que a gente vai desenvolver um relacionamento se só fala no domingo? Se eu só falo com a pessoa no domingo e durante a semana eu finjo que ela nem existe. Não tem como desenvolver um relacionamento desse jeito. Aí você pode perguntar assim, mas professora, como é que eu vou conseguir ter um relacionamento com um Deus invisível? Eu não estou vendo nem Deus. Como é que isso vai acontecer? Você pode até não ver Deus, mas Ele existe. E Ele fala que quando você crer nele, o Espírito dele vai morar em você. Lá em Efésios 1,13 fala sobre isso, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus é a mesma coisa. É o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. Ele vem morar em você e ele não sai, ele está com você 24 horas. Mas você precisa entender que esse Espírito, ele é real, ele é de verdade. Ele mora em você e ele está com você em todos os momentos. Nos momentos bons e nos momentos ruins também. Lá em João 14:23 fala bem assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos morada nele. É Jesus que prometeu. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito de Deus vem morar em você, ele não te abandona, ele está contigo 24 horas. Você sabia que a presença de Deus, ela só está aqui na Terra porque existem milhões, milhares de pessoas que são portadores desse Espírito? A diferença da minha vida antes de Cristo e depois de Cristo, não é porque eu mudei o meu modo de falar, não é porque eu mudei o meu modo de vestir, não, é porque eu sou agora portadora do Espírito de Deus. E a gente precisa entender e acreditar no que a Bíblia está falando para a gente, porque ela é verdade, ela é a palavra de Deus. Só que o que a gente faz? Quando o dia está bom, quando tudo acontece do nosso jeito, a gente fala assim, poxa, hoje Jesus esteve comigo. E quando acontece uma coisa ruim, a gente fala, poxa, Jesus não estava aqui. Não, no dia bom, sabe quem estava lá com você? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. No dia ruim, quem é que estava lá com você? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele não vai te abandonar, ele não te abandona. E é por isso que na aula de hoje a gente vai aprender a ter a consciência da presença de Deus. Olha essa palavra, aprender. Lá no Salmos 89:15, ele diz bem assim: como é feliz aquele que aprende a andar na luz da sua presença. Ou seja, não é algo que a gente nasce sabendo, não. Nós vamos aprender a ter a consciência que Deus, através do Espírito dele que mora em nós, está conosco 24 horas por dia. Vamos aprender 6 exercícios bem práticos, que depois que você fizer, você vai ter a consciência que Deus está contigo 24 horas. Muito bem. E hoje você vai aprender na prática a como desenvolver o seu relacionamento com Jesus. E o primeiro exercício que você vai fazer na sua semana é o bom dia. Bom dia. Muitas vezes, no nosso dia a dia, né, a gente dorme, às vezes dorme tarde e tem que acordar cedo, ou às vezes a gente acorda atrasado e você sai, às vezes nem lembra de tomar banho e escovar o dente, né? Para quem acorda cedo, vai para o distrito, né? Às vezes você acorda atrasado e tem que ir logo para não perder a rota. Às vezes a gente acorda de manhã com raiva de alguma coisa ou estressado já. E às vezes, com isso, a gente nem se lembra de Jesus, não é verdade? Eu sei, acontece isso comigo às vezes, mas com Deus, Ele não dorme. Ele está vendo você 24 horas por dia. Ele não é um Deus que não descansa, Ele está ativo sempre. E por isso, esse exercício do bom dia, ele vai ajudar você a começar logo pela manhã a ter um relacionamento com Deus. Toda vez que você acordar,
antes mesmo de até abrir os olhos, você vai falar, bom dia, Senhor. Beleza? Então vamos fazer na prática. Eu vou falar, quando você acordar, quando eu falar 1, 2, 3, você vai acordar e falar, bom dia, Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Bom dia, Senhor. Beleza? Aí depois disso você fala bom dia, você vai falar assim, o que temos para hoje? Beleza? E você vai falar bom dia e o que temos para hoje. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bom dia, Senhor. O que temos para hoje? Gente, quando você faz esse exercício, Deus vai se revelar a você. Ele vai mostrar para você em cada detalhe do seu dia que Ele está presente, Ele vai estar com você. Beleza? Então não se esqueça, quando acordar de manhã, você vai falar, bom dia, Senhor. O que temos para hoje? Beleza? E o nosso segundo exercício é o bip. Bip? O que é o bip? O bip é aquela notificação que chega no seu celular, ou aquele sonzinho do seu relógio. E aqui no curso do Conteúdo a gente chama de bip. Toda vez você vai colocar, como é que vai funcionar? Você vai colocar o seu celular para despertar de 1 em 1 hora, ou o seu relógio. Você pode cronometrar lá o seu relógio para bipar a cada hora. E a cada hora, quando bipar, você vai parar e perguntar, está gostando, Jesus? E aí Deus vai responder para você naquele momento. Às vezes, Ele vai mostrar que talvez o seu pensamento não esteja agradando Ele. Talvez a sua atitude naquele momento não esteja agradando Ele. E às vezes a gente nem se percebe fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas com esse exercício, quando bipa ali, a gente volta à consciência da presença de Deus. E a gente fala, ixi, Jesus não está gostando. Então, toda vez que tocar o bip, você vai perguntar o quê? Está gostando, Jesus? Isso mesmo. Gente, e para provar que muitas vezes a gente não está fazendo isso e que Deus responde, eu tenho um exemplo para você. Ano passado, eu passei no concurso, graças a Deus, só que houve um pequeno problema. Eu ainda não tinha terminado a faculdade, faltava um período para me fazer ainda. Então, eu passei, eu tinha 30 dias para entregar minha documentação, mas eu ainda não tinha meu diploma. Eu tive que correr contra o tempo para escrever o meu trabalho de conclusão de curso em 2 semanas. 2 semanas para escrever um trabalho de todo o curso. E aí, naquela agonia, teve um dia, eu estava fazendo esse exercício, coloquei meu celular para bipar a cada 1 hora. E aí eu estava lá agoniada, aí eu estava reclamando, e eu falando, ai, eu não vou conseguir fazer isso, eu não aguento mais, é pouco tempo. E aí meu celular, bip, bip. E aí Deus falou, ei, Dandara, olha o que eu fiz por você, eu estou te dando um presente, você tem que se esforçar um pouquinho só para fazer isso acontecer, você está reclamando. Naquele mesmo momento, Deus falou no meu coração. Eu não precisei nem perguntar, está gostando, Jesus? Na minha mente, eu falei, não está gostando. E Deus respondeu naquele momento. E logo depois eu já mudei. Falei, Senhor, muito obrigado. Comecei a louvar Ele, comecei a agradecer a Ele. E é isso que vai acontecer com você também. Eu tenho certeza que com esse exercício, você vai ter muitas histórias para contar na semana que vem. Vamos lá, continuando nossos exercícios. Já falamos do bom dia, do bip. E o próximo exercício é o louvor. O que é esse louvor? Pensa aí numa pessoa que você gosta, que você admira. Pensa aí. Pensou? Agora pensa aí numa qualidade dessa pessoa. Pensou aí? É fácil, né, a gente dar uma qualidade, fazer um elogio quando a gente gosta da pessoa, quando a gente ama. Você gosta de receber elogios? Eu gosto. Todo mundo gosta de receber elogios. Que trabalho bem feito, que comida bem feita, que comida gostosa. Todo mundo gosta. E olha só, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus também gosta de receber elogios. Deus, Ele tem infinitas qualidades para que você possa elogiar. Então, durante essa semana, preste atenção, você vai tirar 1 minuto do seu dia. Olha só, você tem 24 horas e você vai tirar 1 minuto, você vai pensar numa qualidade de Deus e aí você vai falar para Deus, Senhor, eu te louvo porque Tu és, aí Tu vai falar a qualidade de Deus.
Mas não fica só no bondoso, generoso, misericordioso, porque tudo isso a gente já sabe. Pensa aí numa qualidade de Deus, daquilo que Ele está mostrando para você. Então, agora, digita aí uma qualidade que Deus tem. Pode digitar aí. Mas tenta evitar o bondoso, misericordioso, porque isso a gente já sabe. Beleza? Então, durante essa semana, você vai tirar 1 minuto, você vai pensar em Deus, numa qualidade dele, e vai dizer: Senhor, eu te louvo, porque tu és, no meu caso, eu vou dizer para Deus hoje, tu és criativo. Beleza, e o quarto exercício é o agradecer. Essa característica, ela é muito importante para a nossa vida, porque ela nos faz reconhecer o esforço das pessoas, né? É uma forma de demonstrar o amor através do agradecimento. Imagina aí que você fez um bolo, aquele bolo de chocolate com cobertura, e você vai dar para uma pessoa. Ela nem agradece você. Será que você não ficaria com um pouco de raiva assim? Poxa, cara, eu dediquei meu tempo para fazer aquele chocolate, ou aquele bolo de chocolate, e ela nem me agradeceu. Sabia que às vezes a gente é assim mesmo com Deus? Deus às vezes prepara um dia tão legal para a gente. Sei lá, quando você está de folga, ele dá aquele sol, deixa aquele dia tão agradável para você, e você nem se toca disso. Às vezes, quando você está de folga, aquela chuvazinha, quando você está de manhãzinha, não é bom, e você nem agradece. Então, o próximo exercício, esse quarto exercício, é você agradecer. E não também agradeça só pelo alimento, não agradeça só pelas coisas básicas, agradeça também pelas coisas pequenas, às vezes uma carona que você recebe de um amigo, ou um presente, a gasolina barata, são coisas que Deus faz, e são pequenas, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Então, o próximo exercício, o quarto exercício é agradecer. E o quinto exercício é a disciplina. Disciplina, isso mesmo. Olha aqui na imagem, o rapaz bateu o pé dele aqui na pedra e fica mordido. Eu tenho certeza que você também, eu também, quando bate o teu dedinho lá na quina daquele móvel que tu nem sabia que doía tanto, dói no fundo da tua alma. E aí, o que a gente tem a tendência de fazer? Ficar irado, dar vontade de bater. Mas, nesse momento, quando acontecer alguma coisa assim no seu dia, alguma coisa ruim, você vai perguntar para Deus: Deus, o que tu quer me ensinar com isso? O que tu quer me ensinar? Esse exercício é para a gente ver Deus agindo em cada coisa do nosso cotidiano. E principalmente nas coisas ruins, que é onde muitas vezes a gente não vê. Às vezes você consegue, ver um sol bonito e falar: nossa, Deus, muito obrigado. Mas na situação ruim é muito difícil, né? Você conseguir enxergar Deus. E com esse exercício, você vai conseguir. Então, o que você tem que fazer? Quando alguma coisa ruim acontecer, quando você topar seu pé em algum lugar, quando você se arranhar em algum lugar, ou alguma coisa der errado, que você se estressar, você vai parar e vai falar: Deus, o que tu queres me ensinar? E muitas vezes o que Ele quer te falar ei, minha filha, você esqueceu de falar comigo hoje? Você saiu de casa e nem deu bom dia, você nem perguntou como é que você está gostando do seu dia hoje. E aí Ele quer que você pare e lembre que Ele está ali. E esse vai ser o nosso quinto exercício, disciplina. E o último exercício é o boa noite. Você começou o seu dia dando aquele bom dia para Deus, e você vai terminar o seu dia dando boa noite. Nessa semana, antes de você dormir, quando você já estiver deitado, tire uns 2, 3 minutinhos, pensa no seu dia, como foi o seu dia com Deus, quando você disse o bom dia, quando você viu Deus falando com você lá com o bip, quando apitou lá o seu celular, quando você agradeceu a Deus por algo de bom que Ele fez para você, quando você elogiou a Deus, pensa aí no seu dia, e aí você diz: boa noite, Senhor. Não tem nada melhor do que deitar e dormir um sono tranquilo. Lá em Salmos 4 fala assim, ó: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A nossa segurança é Deus quem nos dá. Não adianta a gente ficar na cama ou com insônia e agoniado e preocupado. Entrega as tuas preocupações para Deus antes de você dormir e dá uma boa noite para Deus e durma
tranquilamente. Gente, esses foram os nossos 6 exercícios da consciência da presença de Deus. Vamos lá revisar? O bom dia, você vai dizer assim, bom dia, Senhor, aqui está o seu servo. Você vai falar para Deus, quando bipar o seu telefone, você vai perguntar de Deus, Senhor, estás gostando? E aí se prepara para Deus falar com você, viu? Vai fazer um elogio para Deus, você vai agradecer a Deus pelas coisas. Quando acontecer algo inesperado, ou algo ruim também, você vai perguntar, o que tu queres me ensinar com isso? E aí você termina a noite dando uma boa noite para o Senhor. Beleza? Quem vai fazer os exercícios essa semana? Coloca aí, digita aí, eu vou. Nós vamos, e semana que vem a gente vai ter muita história para contar. Bem, gente, essa foi a nossa segunda aula do Com Deus. Registra aí a sua presença aí no link do vídeo. E semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.